Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Express voltando agora em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecer daquele pacote do YouTube que a gente sempre pede, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a distribuir esse conteúdo e engajar as pessoas. E também pedir outro pedido muito importante que eu sempre faço aqui é o hype. Deixem o hype nesse vídeo. Quando você puxa o comentário para o lado e aparece a opção hypar, dá um hype lá para a gente. Você ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Não esquece desse pacote youtubístico que faz toda a importância para a gente. É muito relevante quando vocês fazem isso, tá bom, galera? E a gente vai começar falando aqui de Fluminense e já trazendo o destino selado de alguns jogadores, né? O nosso amigo Thiago Ferreira, da Hora do Flu, ontem ele trouxe a informação no canal Hora do Flu, né, de que Everaldo, Keno e também o Thiago Santos já foram comunicados que não continuarão na próxima temporada pelo Fluminense. Os representantes dos atletas já foram procurados e o Fluminense informou o interesse de negociar os jogadores. Então, a partir de agora, esses jogadores não estarão incorporados no grupo, no elenco que jogará no ano que vem. Então, isso é uma informação do canal Hora do Flu, que esses 3 jogadores já estão aí sendo colocados para disposição de negociação. E eu aproveito também para trazer também uma informação sobre o John Kennedy. Ontem à noite eu recebi uma informação, né, de que o John Kennedy também é um jogador que pode ser emprestado pelo Fluminense na próxima temporada. Ainda não tem nenhuma definição sobre isso, né? Mas pode ser um jogador a vir a ser emprestado na próxima temporada. O Fluminense aguarda que, se pintar alguma proposta de algum time querer empréstimo, qualquer outro tipo de coisa, o Fluminense deverá liberar o jogador. E por quê? Por 2 motivos, né? Porque na avaliação da diretoria do Fluminense, o John Kennedy já vinha, né, numa temporada muito ruim. A diretoria do Fluminense está muito decepcionada com a entrega, né, o nível de entrega do John Kennedy. O John Kennedy se esperava, quando ele foi repatriado, que ele fosse conseguir entregar bom futebol, evolução do própria bola, próprio jogo dele, né, mais dedicação, e, no entanto, aquilo que se esperava não se reproduziu em campo. Né? A informação que eu tive é que o jogador vem sendo questionado, inclusive, nos próprios treinamentos, assim, né, dentro dos treinamentos, dele entregar tanto quanto outros jogadores. Uma das coisas que me falaram foi assim, que eu falei sobre essa questão do Everaldo, né? Eu falei, então, por isso que o Everaldo vem sendo titular? Aí a pessoa dizia, Quintela, o problema é o seguinte, o Everaldo é um jogador infinitamente mais limitado que o John Kennedy, mas treinador de futebol, para ele é muito importante que o jogador valorize o treino, que o jogador valorize aquilo que ele pede. E o John Kennedy, ele, de certa forma, nos treinamentos, ele não está se atrasando, nada disso, mas ele não está se entregando, se dedicando como deveria nos treinamentos. Ele não está sendo um cara que... Ele falou assim, ele chegou a dizer para mim que é notório, você percebe notoriamente uma diferença entre o John Kennedy e os companheiros treinando. Então, isso também pesou muito, né? Isso está pesando muito negativamente contra o John Kennedy, isso testemunha negativamente contra o John Kennedy, por esse motivo que o John Kennedy ele vem sendo preterido, né? Vinha sendo preterido pelo técnico, e é um motivo de grande, como posso dizer, como ele falou mais ou menos assim, que é como se fosse um motivo de grande desgaste do próprio John Kennedy. Com a perda do pênalti, ele fica numa situação pior ainda com o torcedor. Então, se aparecer proposta, se alguém quiser contratar o John Kennedy, ele até falou empréstimo, o John Kennedy sai do Fluminense. Essa foi a informação que eu tive ontem, então pode pintar aí para John Kennedy também uma saída do Fluminense. Galera, uma informação também que eu obtive dessa mesma fonte ontem a respeito do Zubeldia. O técnico do Fluminense está em reuniões, né, com a diretoria do clube. Ele não vai tirar férias agora, ele deve tirar férias semana que vem. E nesse próximo fim de semana, o Zubeldia deverá se reunir com os dirigentes do Fluminense para sentar à mesa e discutir nomes de jogadores, tá? O scout do Fluminense tem um nome de jogadores já no mercado, preparado para que o Fluminense faça investidas.
e o técnico deixou claro que quer 5 jogadores, como ele próprio falou na coletiva. A gente tentou apurar quais posições, mas uma que a pessoa me falou, assim, Quintela, com certeza um centroavante ele quer. Mas o mais importante de tudo isso não é só as posições que ele quer. Segundo essa fonte me passou, ele não quer jogador para compor elenco, ele quer jogador que venha para ser titular. Um jogador, ele até usou a expressão que ele usa, que falou que o Zubeldia usou a expressão indiscutível. Jogador indiscutível. Jogador indiscutível é jogador para vir e você não discute a titularidade dele, mas basicamente isso, né? Então, esse é o perfil de jogador que o Zubeldia quer. A gente ainda não conseguiu, com as nossas apurações, descobrir quais são as posições. Com certeza, centroavante 9, né? O camisa 9, com certeza o Fluminense vai ter que buscar e ele vai pedir, isso é um fato. Ele foge das perguntas ali na coletiva quando falam sobre o 9, mas ele fica incomodado, mas você vê que aí, no fundo é o que ele acha também. Então, isso com certeza o Fluminense vai buscar. Agora, não, ele não quer, por exemplo, que o Fluminense vá ao mercado e contrate o Verratti, que hoje já não resolve nada. Ele quer que ele vá ao mercado e, sei lá, e contrate o cara lá do Racing, que fez tantos gols no Campeonato Argentino, no artilheiro da Libertadores. Ele quer esse jogador. Ele não vai querer um jogador que, tipo assim, que já teve uma importância, mas que hoje está muito abaixo na produtividade, entendeu? Ele vai querer o cara que realmente tem tido números recentes muito bons, tem resolvido partidas. Então, basicamente, essa tem sido a maior exigência do Zubeldia. 5 contratações, mas não quer 5 contratações qualquer. Quer 5 contratações que venha para resolver. Vamos ver se realmente a diretoria do Fluminense vai seguir à risca aí o pedido do técnico Luiz Zubeldia. Galera, a ESPN, eu vou colocar a matéria para vocês aqui, soltou uma informação preocupante aí sobre Nino, tá? Vamos botar aí na tela a matéria da ESPN. Ela diz que Abel pede e Palmeiras vai entrar na briga por Nino com Fluminense e Cruzeiro. Aí vem falando que, segundo a ESPN, o Palmeiras está interessado na contratação do zagueiro Nino, de 28 anos, do Zenit. A informação foi divulgada pela rádio Itatiaia e confirmada pela ESPN. De acordo com fontes, a chegada do jogador foi um pedido do técnico Abel Ferreira, que o Verdão entra na briga pelo defensor junto com o Fluminense e Cruzeiro. O clube de São Petersburgo, porém, conta com um atleta que é titular absoluto e não pretende facilitar a liberação imediata. A preferência passa por uma saída em junho. Galera, olha só, tem um pequeno equívoco aqui na matéria. O Nino não é titular absoluto, tá? O Nino deixou de ser titular ali por volta de setembro para outubro, justamente, pouco antes de agosto, né? Justamente porque o Nino tentou uma saída do Zenit para o Fluminense e isso causou um mal-estar e o técnico do Zenit barrou o Nino. Então o Nino não é titular absoluto, como fala aqui na matéria. Fontes da ESPN salientam que os russos só aceitam abrir conversas com a proposta de 10 milhões de euros na mesa. Então é isso aí, apesar das dificuldades, o nome de Nino soa com força nos bastidores do Alviverde. O time presidido por Leila Pereira está interessado no atleta. Inclusive, a informação que foi dada pelo Nosso Palestra, que é um canal dedicado ao Palmeiras, é que o Nino é prioridade para o Palmeiras, tá? Então, assim, o Nino sendo prioridade para o Palmeiras vira realmente uma briga difícil, uma briga em glória aí para o Fluminense enfrentar o Palmeiras nessa luta pelo Nino, hein? A gente tem que ser sincero, a coisa fica meio complicada, né, galera? Vamos ver como é que o Fluminense vai se articular para conseguir evitar que o Nino vá para o Palmeiras. Porque na verdade é o seguinte, o Nino gosta do Fluminense, né, é ídolo do Fluminense, etc. Mas se o Palmeiras chegar com uma proposta melhor, ele vai para o Palmeiras. Isso aí é um fato, né? Ou vocês esperam o contrário? Eu não espero nada ao contrário. O jogador, para mim, é um operário. Canso de falar isso. Os que não foram operários são poucos, né? Eu tenho aqui um exemplo que é o Superézio, mas isso daí é passado. O presente é outra parada. Então, se oferecer mais para o Nino vai. Isso aí acho que não tem nenhuma discussão. Acho que todo mundo, de certa forma, acredita nisso, né? Enfim, então a briga ficou bem difícil para o Fluminense. Uma briga em glória aí com o Palmeiras agora chegando também na briga. Para fechar o Resenha Express de hoje, galera, o meu amigo Rodrigão, lá do canal Ligados no Flu, né? Ele trouxe uma informação no vídeo dele de ontem, vídeo muito bom, né? Falando sobre os bastidores da saída do Thiago também. E ele trouxe uma informação de que o Fluminense sondou o Arana, lateral do Atlético Mineiro, tá? Segundo o Rodrigo, o Fluminense procurou o representante do atleta e tem interesse em fazer uma proposta para o jogador. A gente vai ter que ver aí, né, quais serão os próximos passos, se realmente vai fluir
essa tentativa de negociação com o Arana. Vocês acham que o Arana resolveria o nosso problema? Seria uma grande contratação para a lateral esquerda? Que a gente poderia chegar e falar assim, não, uma grande contratação. Galera, eu até acho que o Fluminense precisa de lateral, embora eu acho que o René pode ser um reserva, e eu acho que o próprio Freitas pode ser testado como lateral. Eu sei que muita gente está com raiva do Freitas, eu também estou. Freitas não pode ser zagueiro do Fluminense, mas eu acho que a gente tem prioridades maiores, né? A gente tem que contratar 2 zagueiros, a gente tem que contratar um atacante, centroavante, a gente tem que contratar um ponta direita, a gente tem que contratar pelo menos mais um jogador de meio de campo. Eu acho que essas posições são bem mais importantes do que um lateral esquerdo. Não sei o que vocês pensam. Enfim, considerando que serão 5 contratações pedidas pelo Zubeldia, acho que não cabe lateral esquerdo, né? Ou vocês acham que cabe? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês, mas achei estranho. Assim, não estou dizendo que a notícia não é verdadeira, pelo contrário, meu amigo Rodrigo acerta muito. O que eu estou dizendo é que é estranho o Fluminense correr atrás de um lateral esquerdo, por melhor que ele seja. Vocês não acham? Enfim, é o que eu penso. Mas vamos ver como é que vai ser aí a sequência. Nós estamos acompanhando os bastidores, já conseguimos trazer alguma informação para vocês aí. Eu estou apurando para saber quais são as posições que literalmente o Zubeldia está buscando. Se eu tiver essa informação, eu vou trazer para vocês aqui no Resenha Express ou no nossos shorts. A gente vai estar fazendo bastante shorts aí durante a semana, porque eu vou estar viajando, então eu vou optar mais pelos vídeos curtos, até porque não vou ter essa estrutura que vocês estão vendo aqui, para poder fazer para vocês um Resenha Express melhor. Mas estou com uma estrutura boa, estou levando um microfone de lapela espetacular. Enfim, vai ter conteúdo do Resenha direto para vocês. Tá para ser um documentário novo aqui no canal. Também fiquem ligados aí que a gente vai ter documentários. Essa época é boa por isso. Mas é isso, galera. Esse foi o Resenha Express, Saudações Tricolores. Fiquem com Deus e um ótimo dia para vocês. Pintando notícia, a gente aparece de volta. Valeu!